Olá, detetives de plantão. Bem-vindos ao canal de mistérios mais intrigantes da internet. Hoje, vamos acompanhar o brilhante detetive Murdoch em mais um caso desafiador. O silêncio de Rosewood. Quem matou o prefeito? Crime que abalou uma pequena e pacata cidade. Rosewood, uma pequena cidade cercada por densas florestas, vivia na serenidade de sua rotina, com seus habitantes acostumados a um cotidiano pacato. O prefeito, Harold Lancaster, é encontrado morto em sua casa. O mistério envolve a cidade em um manto de intriga, e logo os boatos começam a se espalhar como fogo em palha seca. Chamado para investigar, o detetive Murdoch, conhecido por sua capacidade quase sobrenatural de perceber os menores detalhes, chega à cidade. Ao pisar no cenário da tragédia, ele imediatamente percebe que a cena está montada para parecer algo que não é. As respostas estão escondidas à vista de todos, murmura ele para si mesmo. Os habitantes estão inquietos e pressionam por respostas. No entanto, Murdoch sabe que a verdade será desconfortável e revelará não apenas o culpado, mas segredos que a cidade enterrou por décadas. Com calma e precisão, ele começa a costurar as peças desse quebra-cabeça. No escritório de Harold, Murdoch encontra uma carta incompleta que o prefeito parecia ter escrito pouco antes de sua morte. A mensagem é enigmática. Rosewood esconde um segredo que precisa vir à luz. Eu não posso mais. A carta termina abruptamente, deixando mais perguntas do que respostas. Ao observar a mesa, Murdoch percebe manchas de terra nos papéis e um pequeno frasco vazio que parecia conter algo líquido. Intrigado, ele questiona por que um prefeito manteria terra em seu local de trabalho. A conexão entre a carta e o frasco vazio parece essencial, mas a chave ainda está fora de alcance. Enquanto explora o escritório, ele nota que a cadeira de Harold está levemente afastada da mesa, como se ele tivesse se levantado apressadamente. Perto da janela há marcas de sapatos indicando que alguém esteve ali recentemente. Para Murdoch, não há coincidências. Harold sabia que estava correndo perigo, conclui Murdoch, colocando a carta no bolso. No entanto, ele não tem certeza se o perigo vinha de fora ou de dentro da própria casa. No laboratório forense improvisado da cidade, o médico legista conclui que Harold não morreu envenenado por substâncias comuns, como todos pensavam inicialmente. Em vez disso, o exame revela traços de aconitina, um veneno raro derivado de uma planta conhecida como capuz de monge. Murdoch investiga mais a fundo e descobre que essa planta cresce abundantemente na floresta ao redor de Rosewood. Mas quem teria conhecimento suficiente para extrair o veneno? Além disso, como Harold foi exposto à substância? A resposta a essas perguntas pode ser a chave para desvendar o mistério. Ao analisar o relatório de autópsia, Murdoch percebe outro detalhe curioso. O veneno foi absorvido pela pele, o que significa que Harold deve ter tocado na planta ou em algo contaminado com ela. Isso exclui a hipótese de envenenamento por ingestão. Alguém tentou fazer isso parecer um crime sofisticado, pensa Murdoch, mas deixou uma trilha de detalhes para trás. Ele decide investigar a floresta e os arredores da casa do prefeito, onde acredita que mais pistas podem estar escondidas. Cada suspeito apresenta um álibi que, à primeira vista, parece sólido. Claire Lancaster, a esposa do prefeito, alega ter estado em uma reunião de caridade naquela noite. Vice-prefeito afirma que estava em casa com sua família. Evelyn Grace, a jornalista,
Diz que passou a noite no jornal local revisando um artigo. William Carter, o industrial, jura que estava em uma viagem de negócios na cidade vizinha. E Ruby Hart, a dona da cafeteria, insiste que estava fechando o estabelecimento e não viu nem ouviu nada suspeito. Para um observador comum, tudo parece impecável, mas não para Murdoch. Enquanto revisa os depoimentos, ele percebe que Ruby mencionou um detalhe que ela não deveria saber: a hora exata da morte de Harold, que ainda não havia sido divulgada. Claire, por outro lado, estava usando um perfume específico na noite do crime, cujo aroma foi detectado na escrivaninha do escritório de Harold. Os álibis não são verdades, são construções, reflete Murdoch. Ele sabe que está apenas começando a desfazer a teia de mentiras. Ao investigar mais a fundo, Murdoch encontra uma fotografia antiga escondida no porão da casa de Harold. A imagem mostra 5 adolescentes sorrindo em frente a um lago, mas algo na expressão deles parece desconfortável. No verso da foto, há uma mensagem escrita à mão. Rosewood, verão de 2003. Ele descobre que todos os suspeitos estavam conectados a um desaparecimento ocorrido naquela época. Um jovem chamado Nathaniel Green desapareceu sem deixar vestígios, e o caso foi encerrado rapidamente. Harold, na época, era um jovem advogado que tentou reabrir o caso, mas foi silenciado pela comunidade. Eles estão protegendo algo muito maior do que parece, conclui Murdoch. A ligação entre o desaparecimento e a morte de Harold começa a se solidificar. Enquanto Murdoch revisita todas as pistas, algo começa a fazer sentido. A carta inacabada de Harold, a planta venenosa e o desaparecimento de Nathaniel estão conectados por uma linha tênue e ele decide reexaminar os registros da cidade, especialmente os de 2003, para entender o contexto por trás do desaparecimento de Nathaniel Green. Murdoch descobre que naquele verão um grupo de jovens, incluindo Harold, Jonas Blackwood, Evelyn Grace, Ruby Hart e William Carter, esteve envolvido em uma briga na floresta. Segundo os registros, Nathaniel era amigo deles, mas foi visto pela última vez em uma reunião secreta perto do lago. Harold parecia ter carregado uma culpa profunda sobre esse dia, o que explica sua decisão de investigar o caso anos depois. Durante uma busca no porão da casa de Ruby Hart, Murdoch encontra um diário antigo com páginas rasgadas, mas uma delas permanece intacta. Nela, Ruby escreve: Nathaniel sabia demais sobre Jonas. Queria contar, mas não podíamos deixar isso acontecer. A frase gela Murdoch, pois indica que Jonas Blackwood estava no centro de um segredo que custou a vida de Nathaniel. Naquela noite, Jonas se aproxima de Murdoch, tentando intimidá-lo a abandonar o caso. Você não sabe com quem está lidando, detetive. Algumas coisas devem permanecer enterradas. A ameaça não o abala, pelo contrário, confirma que Jonas tem muito a esconder, e que Harold estava prestes a expor tudo antes de sua morte. Com todas as evidências reunidas, Murdoch convoca uma reunião na praça central da... Ele sabe que o momento da revelação será tão impactante quanto perigoso. Com a fotografia, o diário e as conexões entre os suspeitos, ele expõe a verdade. Nathaniel Green não foi apenas uma vítima de uma briga. Ele foi silenciado porque sabia que Jonas Blackwood estava envolvido em desvio de fundos da prefeitura. Até mesmo naquela época, ameaçou revelar tudo. E Jonas, temendo pela própria reputação, orquestrou sua morte. Os outros jovens, embora não diretamente culpados, ajudaram a encobrir o desaparecimento. Harold queria fazer justiça, mas foi impedido.
e sua morte foi uma consequência direta de quem ele enfrentava. Declara Murdoch diante da multidão. Ele revela que Jonas plantou pistas falsas para desviar as suspeitas e tentou encobrir sua responsabilidade, usando a planta venenosa como uma distração. Ruby Hart, consumida pela culpa, confessa em prantos que sabia de tudo, mas foi manipulada por Jonas. Eu nunca quis isso, mas ele me fez acreditar que era a única maneira, diz ela. Jonas tenta fugir, mas é interceptado pela polícia local. Com Jonas preso e as verdades reveladas, Rosewood encara a dolorosa realidade de seus segredos. A cidade, que antes parecia ser um refúgio pacífico, agora é um lugar marcado por uma tragédia finalmente desvendada. Murdoch reflete sobre o caso enquanto faz suas malas para partir. A verdade não traz sempre consolo, mas ela é necessária para que possamos seguir em frente, diz ele para si mesmo. Rosewood, com a certeza de que o legado de Harold como alguém que buscava justiça finalmente será lembrado. Gostou desse mistério intrigante? Inscreva-se no canal para acompanhar mais casos do detetive Murdoch. E não esqueça de ativar o sino para não perder nenhuma investigação emocionante. Até a próxima!